O Expressão Livre de hoje é especial. Nós vamos falar sobre vida de repórter. E, na verdade, eu tenho 3 convidadas especiais aqui, meio que colegas de profissão. Elas todas são do Rio Vale Jornal, que inclusive são o Rio Vale é parceiro do programa, né? Então, comigo está a Sara Rode, a Luana, o sobrenome é complicado. Luana, por favor, fala pra mim. Cieselski. Cieselski. É alemão? É polonês. Polonês. E a Fernanda Zarte. A Fernanda Zarte, colunista social também do Rio Vale. A Luana escreve sobre... geral e cultura, principalmente. E a Sara? Também, geral. Repórter. Repórter geral. A Sara também tem outra, é fotógrafa. Sou colunista social também. Cantora. Cantora. Isso. Luana, faz mais alguma coisa além de repórter? Eu tenho coluna literária também. E também faço alguma coisa de fotos, principalmente para o jornal, né? Sim. Fernanda? Sim, eu também trabalho com recepções em eventos e cerimoniais, eventos sociais e corporativos. Eu também sou nutricionista, então atendo como home care. Meu Deus, para vocês verem, essa mulherada que faz muita coisa, né? Gente, e como repórter, vamos lá. Muitos anos na profissão, apesar de jovens. Sara, muito tempo? Começou faz muito tempo? Eu tô, como repórter no Rio Vale, eu tô desde do final de outubro do ano passado, mas na área eu já trabalho há mais tempo, né? Como colunista social e como fotógrafa. Mas como repórter mesmo, eu iniciei no Rio Vale no ano passado. Mas já vivencia a área, né? Nossa, já tá nessa área bastante tempo. Tô desde pequena vivenciando a área, devido aos pais serem comunicadores também, né? Sim. A gente tá no meio de tudo. Então já sabia fazer mesmo antes de trabalhar na área. E desde criança, porque sempre foi um sonho e brincava disso, então já meio que estava preparada para iniciar na profissão, que é uma coisa de paixão mesmo. E você, Luana? Eu comecei a atuar na área faz uns 5 anos e no Rio Vale eu tô há 4 anos. E me formei em jornalismo no ano passado, início do ano passado. E também o sonho assim tinha já há bastante tempo, assim. Também que nem a Sara brincava, né? Então eu não tinha nenhum familiar que fosse da área, mas assistia, acompanhava, assim. A gente via muito Jornal Nacional, assim, né? Queria ser âncora, né? E aquela coisa toda. Mas depois eu me descobri mesmo no impresso e tô no impresso há 5 anos. Eu ia perguntar isso, se era mídia impressa mesmo. Na faculdade, assim, né, a gente vai tomando conhecimento eu fui tomando conhecimento de todas as possibilidades, as áreas que se poderia atuar. E no fim eu acabei me descobrindo mesmo no impresso, porque gostava de escrever e aí me encontrei, né, nessa área. Até porque geralmente mesmo os jornalistas mesmo, quem vai para a bancada, né, que faz essa parte, que nem a Monique, por exemplo, que trabalha conosco, né, mas eles também fazem toda a pauta, toda a pesquisa, né, eles fazem, tem toda que nós vamos falar agora sobre isso, inclusive, tem muito por trás. A pesquisa, né, e geralmente até para ir para a rua, eles fazem toda a pesquisa, né, para irem com o câmera para a rua, é uma coisa bem estudada. E Fernanda, vamos lá. E aí, colunista social há muitos anos no Rio Vale, né? Não só tu, como a tua mãe também pega a parte infantil, né? A mãe tem a parte infantil há muitos anos. E no Rio Vale eu completei agora, nesse mês de maio, 5 anos. E como que é essa parte de colunista social? Bastante procurada, né? Bastante. Também é bastante lida. Eu tenho um bom retorno, assim, das pessoas que gostam bastante. Sim, porque é festa que não falta, né? Nunca. Toda semana sempre tem evento, né? Sim. Principalmente nos finais de semana, sextas e sábados. Mas toda semana a gente tem alguma coisa, sempre na atividade. Como que é lidar, assim, por exemplo, a tua vida pessoal com a vida social? Porque, assim, evento não falta, toda hora tem, né? E como que faz pra lidar com isso? Porque tu tem a tua vida pessoal também, né? E ter que ir a estes eventos, e não é só um evento. Não, tem vezes que tem 3, 4 no mesmo dia. Então, e as pessoas também acho que se chateiam, poxa, vai no evento X, não vai no Y, né? Por que no fulano? Ela só vai... E também tem isso tudo, como que faz isso tudo? A gente sempre tenta conciliar da melhor forma possível, né?
a vida pessoal com o trabalho. E eventos, tentar sempre ir no máximo possível, porque sempre algum lugar acaba falando, hoje você foi no da fulana e não acabou não vindo no meu, que às vezes não dá tempo, né? Mas a gente sempre tenta ir o máximo possível para conseguir agradar todo mundo. Eu imagino. E até também não dá, acho que não tem como publicar de todo mundo, né? Não. E como lida com isso? Porque as pessoas acho que se chateiam também, né? Sim, a gente até sempre comentou, às vezes, como é que não saiu ainda o meu e saiu da outra? Eu digo, calma, gente, vai sair, porque tem espaço, né? Só que às vezes acaba demorando um pouco mais, porque a nossa cidade sempre tem movimento e como tenho 2 vezes por semana a página, acaba às vezes demorando um pouco para sair. E não tem como colocar de todo mundo também, né? Sim, não tem. Santa Cruz está sempre com grandes eventos, então no fim acaba não tendo espaço para todo mundo. Porque é empresarial, Sim. é pessoal, né? Eu tento ir, na maioria das vezes, nos beneficentes. Sim. Que eu acho que são os de grande importância. Exato, assim. tem que privilegiar, né? É bem difícil. E nesses gerais, gente, como é que fazem? E, por exemplo, policial vocês fazem também? A gente faz também. Tem que ter um... eu não conseguiria. Eu comecei no Rio Vale fazendo a parte policial, assim. Essa parte de polícia, ela é uma parte, assim, que... Assim como ela é difícil, ela te encanta também, de certa forma, sabe? Porque, de certa forma, a gente tem um retorno. As pessoas gostam de ler muito a parte de polícia. Não sei exatamente porquê, acho que atrai as pessoas essas informações. Sério? Né? E então eu tinha bastante retorno, assim. Eu acho que a parte da leitura, dos leitores, né? Mas a parte de foto, de ver aquelas coisas horríveis, assim, eu acho que não é legal, né? Não é legal. Tem coisas que não é legal, assim. Mas a polícia aqui de Santa Cruz, assim, também, ela tem um conhecimento também de como lidar com a imprensa, assim. Então tem coisas assim que eles sabem, por exemplo, que fotos mais pesadas não vão sair na edição. Então certas coisas eles já vão te dizer assim, olha, é pesado, não precisa isso aí, porque a gente aprende, é uma questão às vezes ética, assim, né? Tem coisas que não dá pra botar uma foto, tem fotos que não dá pra sair. Mas vocês vão a campo, né? Também. Normalmente sim, quando se faz a polícia, em algumas situações, né? E quando vai a campo, assim, por exemplo, e que tem uma situação, por exemplo, um assassinato, alguma coisa assim, como que é essa situação? Você chegou a ver já alguma coisa desse tipo ou tu evita, assim? Teve uma situação, assim, como eu te disse, né? Normalmente, assim, os policiais, eles têm um certo cuidado, assim, com a imprensa. O que não é necessário a gente ver, eles meio que nos avisam, assim, né? E na época em que eu fazia polícia, assim, teve uma situação só, mas, assim, foi uma coisa bem tranquila, assim. Só que é claro, né? Isso vai um pouco do repórter também, tem que saber lidar com aquilo ali, sim, né? De não, naquele momento ali, pelo menos, de não se sentir assim tão chocado, tão emocionado. E tem alguns que até não se importam, né? Não estão preparados psicologicamente para isso. Se acostuma, de tu não levar tanta coisa para o lado emocional, assim. Naquele momento tu é um profissional, né? Então tu tem que... Em alguns momentos tu tem que esquecer, deixar um pouquinho de lado, assim. Mesmo que seja mais chocante. Mas não deixa de chocar sempre em todas as vezes. Eu imagino, né? E tem aquelas pessoas também que solicitam aquelas matérias e que ficam forçando situações. Assim, isso sempre tem também, né? Mas a gente faz mais pelo nosso lado profissional mesmo, né? E como os fatos aconteceram realmente. Tem críticas também, positivas, negativas. De todas as formas, né? Com certeza. E como que, por exemplo... O pessoal de casa não sabe como que funciona, mas assim, é bastante difícil. Tem todo um trâmite para poder ver a matéria pronta, né? Desde quando começa tudo isso, né? Tem toda uma pesquisa, um jornal diário, é um jornal que é bem difícil de ser feito, como um programa diário também é difícil de ser feito, um programa semanal também. Tem que ter uma pesquisa, né? Então, tem que ir atrás da notícia.
tem que ficar atento ao que tem. Então, assim, tu tem que ter os informantes, tem que ser checado isso, né? Outro dia, inclusive, a Luana esteve conosco também, recentemente. A Monique fez uma matéria com vocês a respeito dos fake news, né? Das mentiras, como que faz para cuidar disso? A gente tem várias formas assim, Claro, né? de chegar na informação, eu acho, né? A gente tem a empresas, instituições, muitas têm uma assessoria que nos informa dos eventos, quando vai ter alguma atividade, alguma coisa. Às vezes mandam aquele release, né? Que contendo algumas informações, nos convidando, olha, a gente vai realizar, vai ter um determinado evento, né? A gente está convidando vocês a cobrir, a participar. E acho que é bastante importante também, principalmente assim, para quem trabalha com a notícia mais factual, é bastante importante a ajuda da comunidade também, né? Quando as informações chegam até a gente, alguém viu alguma determinada situação na rua, né? Eu vi que tem um buraco naquele asfalto ali e tá há muito tempo esse buraco e ninguém fez nada, por exemplo, né? Então, é importante esse auxílio da comunidade de nos trazer as informações também, é outra forma, né? E o olhar atento, acho que também do repórter de estar observando a sua volta, a cidade onde, né, aqui de Santa Cruz, onde a gente vive, de estar atento para as mudanças, para as coisas conforme elas vão acontecendo, para poder levar para a redação as pautas, assim. São as três principais formas de se chegar de começar, né, uma notícia, assim. E depois tem todo o processo de produção, de ir atrás das informações, né? E depois de redação do material, de produção de fotos, até que sai numa edição, então. E também tem a diagramação, a parte que tem o texto, por exemplo, assim, tu faz um texto enorme, lindo, maravilhoso. Aí vai para colocar. Não tem mais espaço para ele. Acontece também, muito, né? Acontece bastante. muito. Aí vai reduzindo e acaba perdendo o contexto, muitas vezes, não acontece também? Acontece. Às vezes tem que reformular a matéria porque faltam informações, né? Se tiver que cortar alguma parte. Mas mais é no impresso que se corta devido ao espaço. Às vezes não tem o espaço todo, ou tem mais de uma matéria, ou tem anúncio. No site a gente já consegue colocar ela mais completa mesmo, né? Sem cortar nenhuma parte. No caso ali do Rio Vale, a gente faz bastante isso, assim. Eventualmente tem que tirar alguma informação, a gente tira da edição impressa, mas aí depois no site há a possibilidade de colocar a informação toda, né? E quem é repórter 24 horas, né? É verdade. Não para. Porque os fatos acontecem 24 horas, né? Não tem hora para acontecer as coisas. Então meio que não tem um horário de trabalho, dá pra se dizer que é 24 horas mesmo. As coisas surgem, né, às vezes meio de forma imprevista, assim. Às vezes a gente se programa, né, tipo, hoje é sexta-feira e eu vou trabalhar até um horário e depois vou pra casa, vou descansar, né, vou fazer alguma outra atividade e aí de repente acontece alguma coisa e não vou mais pra casa, acho que vou trabalhar mais um pouquinho. Acontece. Não tem né? como se desligar. É difícil às vezes, né? Difícil. Às vezes a gente precisa se desligar, né? Sim. Tem momentos em que a gente precisa sair um pouco, até por uma questão, a gente precisa descansar um pouquinho de vez em quando também, né? Mas acho que a gente fica, né, muito, muito ligado, assim. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. A dica DEMAC de hoje é sobre os azulejos. Eles, por exemplo, permitem inúmeras composições, já que estão disponíveis das mais diversas formas, que evocam diferentes sensações no contato com as peças, seja pelo formato inusitado, pelo desenho proporcionado ou pelo toque de cor diferenciado, criam cenários incomuns e cheios de personalidade. DEMAC, materiais de construção e acabamentos, Rua Coronel Oscar Yost, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz.
A dica Sun Gallen de hoje é sobre o autoexame. O autoexame frequente da pele é muito importante para a identificação de lesões com características suspeitas de malignidade. Entretanto, ela não dispensa a consulta com o dermatologista. Só o especialista, com base no seu conhecimento e com os equipamentos adequados, como o dermatoscópio, pode fazer o diagnóstico e indicar o tratamento das lesões altamente suspeitas, especialmente do melanoma, a mais agressiva delas e que, na maioria das vezes, passa despercebido. Instituto de Oncologia Sun Gallen, Núcleo Melanoma. Cuide de sua pele. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de vidas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto. CRM 21297. Se tivesse que optar por alguma área do jornalismo, vocês optariam? É que sempre tem aquele assunto que tu sabe melhor, gosta mais de trabalhar, de falar sobre ele. Sempre tem o que tu se agrada mais, né? Eu acho que hoje, assim, eu faço bastante o que eu gosto de fazer. Eu trabalho bastante com a parte de cultura, assim, né? Então, era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. E aí eu consigo fazer bastante matéria a respeito de cinema, associação, os amigos do cinema ali. É uma coisa que semanalmente a gente acompanha. O pessoal do Procultura, da Casa de Artes, a gente ajuda bastante a divulgar. E são matérias que eu adoro fazer, assim. Então... E você? Não, eu também. Eu gosto bastante de escrever sobre cultura. Quando tem outro assunto, alguma coisa de shows, festas, eventos, que na cena cultural do município, artistas locais principalmente, eu gosto bastante de divulgar, de ajudar a cena independente no município, né? A coluna social é uma coisa também que eu gosto de fazer, é uma coisa que só lida com fatos felizes, né? É mais essa parte turismo, são coisas assim bacanas. Deve ser uma delícia, né? É uma delícia. E tem essa troca toda, uma fica cobrindo a outra também, se ajudam e tudo mais? Isso. Acontece. Mas até a parte policial se torna legal também, porque tem que ir atrás dos fatos, saber o que aconteceu realmente, pegar informação de todos os lados. Eu ia perguntar isso, como é escrever sobre alguma coisa que não domina um assunto? Tu tem que ir atrás Ou do então assunto. sobre alguma coisa que você não suporta escrever e tu tem que escrever sobre aquilo. Acho que um exemplo interessante, essa semana a gente ainda estava conversando, matérias assim quando envolve muito a questão de legislação ou de leis assim, direitos. Exato. É uma coisa assim, ela é sempre um pouco mais difícil, né? Quando vem uma lei ali pra ti, tu tem que trabalhar em cima daquilo. Porque é uma linguagem diferente, tu tem que tentar traduzir aquilo. E eu particularmente, às vezes eu sinto bastante dificuldade. Já aconteceu, assim, às vezes a gente tenta se ajudar dentro da redação, mas já aconteceu também de a gente ter que buscar um assessoramento, né? Chamar um advogado, alguém da área que nos esclareça, assim, né? Olha, isso quer dizer isso, né? Porque o jornalismo tem disso, assim, a gente lida um pouco com tudo, assim, mas nem sempre a gente tem total domínio daquilo, né? Inclusive, eu acho até sobre política, eu acho que tem que cuidar bastante, porque na hora de escrever, qualquer coisa que tu escrever, tu pode mostrar um preferencialismo, tá certo isso? Né? Sem querer, não querer mostrar, mas acabar mostrando aos olhos dos outros. E aí eles podem caracterizar aquele jornal como aquele jornal está dando preferência para tal partido, que não é o caso. Exato.
Então, assim, é uma situação delicada, então eu acho que até isso tem que tomar cuidado, não é? Sim, com certeza. Com qualquer informação tu tem que tomar cuidado com o que tu fala, ainda mais quando envolve uma terceira pessoa, né? Tu tem que estar bem por trás do que está acontecendo, porque se tu fala alguma coisa que de repente não é verdade ou que seja interpretada de outra forma, pode prejudicar a pessoa, pode te prejudicar também. Então, em todos os fatos tem que ter bastante cautela, né? Sim. Em cima. E é comum, assim, acontece de repente alguém querer processar o jornal por qualquer coisa que foi dita, alguma coisa assim? Eu não passei por esse momento ainda no Rio Vale, mas em outro jornal que eu já trabalhei aqui, local, teve esse negócio, esse lance de processo por não gostarem do que... alguma forma de interpretação. Tu tem que ter muito cuidado do jeito que tu interpreta o texto, porque dependendo do jeito que é lido, do jeito que a pessoa vê, se dá outra interpretação pode ofender alguém e aí a pessoa não gosta. Eu já vi esses casos de processo. E eu acho que tem gente que faz isso até de má fé, né? Não é nenhuma coisa que... Tem gente que tem maldade nisso mesmo. Eu acho que até tira proveito desse tipo de coisa. Não é nem o caso de ocorrer. Mas eu acho que tem gente que faz isso até por proveito, né? De situação. Acontece. Acontece. Eu nunca chegou a acontecer assim comigo também, de ali no Rio Vale, de alguém se sentir incomodado com alguma coisa e querer processar, assim, né? Mas a gente sabe o que acontece, né? Faz parte da profissão, assim, até... A gente sempre tem bastante cuidado, até questão de fotos, principalmente, né? Às vezes a gente para e pensa, assim... Será que... né, de perguntar para a pessoa, olha, tu não te importa que a gente pode fazer uma foto tua, né, para ter certeza de que não vai dar nenhum problema depois. Fernanda, algum momento que te emocionou nessa área de eventos, essas coisas, essa área que tu cobra, essa área social, algum momento que te lembre, assim, nessa tua carreira, que tu esteve, o que tu fala, aquele dia, ou aquele momento... Eu vou recordar, vou guardar com carinho sempre, até o momento que eu estive, que me emocionou. É algo que eu quero guardar com carinho, que é uma coisa que... Algum lugar que tu esteve presente, alguma situação que tu viveu e que tu vai lembrar disso. Sim. Tu lembra alguma coisa no momento? Ou teve mais que alguma coisa? Específico não teve nenhuma, assim, que eu me recorde no momento. Os vários momentos bons que eu guardei, principalmente dos eventos beneficentes, são as homenagens que eles fazem às presidentes das instituições, que eu acho que é um momento bem marcante, assim, porque elas ajudam bastante, por exemplo, da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que o trabalho delas é muito bonito. Então, quando eles têm na parte do evento a homenagem à presidente, eu acho que é um momento bem marcante. É o fato de lembrar, né? Porque é um ano inteiro trabalhando, né? Por isso. E às vezes elas acabam ficando mais tempo na presidência e ajudam muitos anos. Para elas, assim, ver a emoção delas também me emociona. Sim, as ações sociais que são feitas, Sim. Né? E alguma coisa que você vivenciou e que você gostaria de esquecer? Não tive nenhum momento, assim. Sempre foi tranquilo, todo mundo sempre me recebeu super bem. Então, não teve nada, assim, ruim que eu quisesse esquecer. E contigo, Luana? Eu acho que as pautas, assim, de uma forma geral, elas nos marcam, quase todas nos marcam um pouquinho, né? Nos transformam um pouco também, né? A gente lida com muitas áreas, com muitas pessoas, a gente conhece muitas pessoas legais, assim, né? E sempre fica... Tu guarda pra ti uma liçãozinha também, né? Pra citar, talvez, assim, uma situação que me ocorreu bem recentemente, assim, nesses 4 anos que eu tô no Rio Vale, foram muitas situações, assim, quase que semanalmente tem alguma situação especial, mas que aconteceu bem recentemente, no último domingo eu acompanhei a missa das 19 horas ali da Catedral São João Batista. E são missas que todos os segundos domingos do mês elas estão acontecendo com tradução em Libras para os surdos. Que interessante. Foi um momento bem especial, assim, porque eu tive a oportunidade de conversar com os surdos também. E eles, através da tradutora, né, e aí eles me contaram, assim, que
o quanto aquele momento ali é especial para eles, porque pela primeira vez eles têm a oportunidade então de entender o que o padre está falando, né, de compreender melhor, de se aproximar mais da fé deles, assim, né. E esse foi um momento bem especial para mim, assim, eu saí da missa assim bem, aquilo me marcou bastante. Assim, emocionada, né? até. Exato, porque eles estavam muito felizes com isso, assim, né? E essa emoção deles acaba passando um pouco pra gente também. A gente né? se coloca no lugar deles, né? Exatamente. Exato. Isso é bem legal. Alguma coisa triste, o contrário disso, ou alguma coisa que te decepcionou? Eu não me recordo especificamente de nada. Acontece às vezes também, assim, né? De tu tá conversando com alguma fonte, ela te contar alguma coisa que também te deixa chateado, né? Que o que aconteceu com ela. Nem todas as pautas são felizes, assim, né? Mas eu não me lembro especificamente de nada triste que realmente tenha me feito, assim... não querer esquecer aquilo, né, de alguma forma ou de outra, assim, acho que não me lembro. Acho que tudo é aprendizado também, tudo é a gente pode ver as coisas pelo lado positivo, assim, né. Até porque a gente passa a vida aprendendo. Assim. É verdade. Não para nunca. E você, Sarinha, me fala, momento que te marcou? Eu estive pensando aqui em um dos momentos que mais me marcaram. E eu me lembrei que foi uma entrevista que eu fiz com o diretor do Colégio Mauá, o professor Nestor, sobre o incêndio da Boate Kiss, em que ele perdeu o filho, o Matheus, né? Então a gente fez uma pauta especial sobre os 5 anos do incêndio da Boate Kiss e falar sobre a tragédia, sobre a morte, ele contar esses detalhes de como foi tudo, o sofrimento do filho dele ter saído com vida e depois não conseguir sobreviver. Isso foi uma coisa muito marcante que eu acho que eu vou levar para o resto da vida. Realmente, isso é uma coisa que tem razão. Eu acho que se eu tivesse que citar um momento, eu também usaria isso como exemplo. Isso já aconteceu há 5 anos, né? E nada acontece, gente, tantas vítimas e que foram acontecendo no decorrer desses 5 anos, pessoas que saíram com vida, que foram morrendo depois, que ficaram hospitalizadas, porque vai tendo sequelas, né, e as coisas vão acontecendo, e é uma situação muito séria, gente, eu me coloco como mãe, né, eu acho que eu jamais, eu não conseguiria, sei lá, não sei o que aconteceria comigo, eu não suportaria, né, eu acho que eu não... para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, isso repercutiu no mundo inteiro, né? E as pessoas hoje em dia, eu não sei o que está acontecendo com essa humanidade, porque elas estão com um poder muito fácil de mudar, né, tudo. Então, assim, as pessoas estão mudando de lugar, tudo. Então, assim, a culpa é minha, mas eu transporto para ti, né? As pessoas estão transportando as diferenças, as culpas, né? Então, com muita facilidade, né? As pessoas não assumem mais as responsabilidades. E eu não sei, as leis estão mudando, quer dizer, as leis não estão mais acontecendo, eu acho, nesse país, né? O nosso país está muito difícil, eu não creio mais nas leis, né? As pessoas... Tá tudo leviano, eu acho que as coisas estão levianas, né, demais pra mim. Cada um pensa em si e não no próximo. Não se colocam no lugar do próximo. As pessoas, eu tenho pena do nosso, da parte das pessoas que trabalham com as leis, que são corretas, que estão, sabe, brigando e lutando e estão com pouca força, porque tá difícil para as coisas acontecerem, né? E o pessoal que essas famílias todas estão sofrendo já há tantos anos, buscando soluções e estavam, sabe, mudou tudo, quer dizer, eles são as vítimas e começaram a ser culpar. Não conseguem esquecer esse assunto nunca. Não dá, e quiseram inverter as situações, as famílias quase que passaram a ser culpadas. Gente, sabe, coisas absurdas, né? Então a gente sempre que pode tenta ouvi-los. Recentemente nós procuramos novamente o Nelson para tentar ouvi-lo, né? E aí ele
Nestor, desculpa. Nestor, Nestor, professor Nestor. Nestor, para tentar ouvi-lo. Mas aí ocorreu, inclusive, a palestra que teve na Unisc com a Daniela Arbex, né, do livro, do lançamento do livro. Nós fomos cobrir o lançamento, até por conta disso. Foi uma palestra bem emocionante também. Foi, sim. Nós colocamos no programa, inclusive. Nós queríamos colocar na parte de eventos, né, mas nem se tratou de um evento, e sim uma matéria jornalística forte, então nós colocamos mesmo no programa. E estamos sempre em cima, na medida do possível, né? E em breve a gente quer entrevistá-lo novamente, porque enquanto isso não tiver uma solução, a gente não vai sossegar, porque, gente, é inacreditável. Não dá pra deixar que certas coisas fiquem no silêncio, né? Esquecidas. Porque, na verdade, assim, eu acho que não só o Brasil chora, mas o mundo chora pelo que aconteceu, e isso tem que ter uma solução. Essas poucas pessoas que tentam inverter, sabe? Tá muito fácil hoje em dia, as pessoas fazem o que querem. Tem que acontecer alguma coisa. Eu tenho muito medo agora dessas próximas eleições, do que vai acontecer. É complicada a situação. Tem gente que não quer votar, e daí eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, votar, não votar, porque uns dizem assim, quem não votar acaba dando voto para quem não é legal. Tá, mas e aí, como é que é isso? Aliás, eu acho que eu preciso fazer uma matéria sobre isso, falar com alguém a respeito disso. O que é bom? Votar ou não votar? Pois é, a gente não sabe quem vai nos representar lá na frente. Tudo bem. Né? Você tem que votar no fulano porque fulano é bom. Você tem que votar no ciclano porque o ciclano é bom. Né? O grande problema desse período de eleições também é que circula por aí muita informação de todos os lados, e muita informação que às vezes não tem uma fonte certa, tu não sabe direito de onde surgiu aquilo ali e qual a procedência daquela informação, né? Acho que esses períodos, assim, os períodos eleitorais, assim, são sempre muito complicados, porque a gente sabe que a política do Brasil, ela vem sofrendo, ela tá com problemas muito sérios, né? Os nossos representantes, né, da classe política estão com sérios problemas de valores, né? E a questão moral se perdeu muito, assim, e isso fica ainda mais complicado quando as informações que circulam são informações falsas, né? Não Exatamente. Eu lembro que quando eu estudava na época de ginásio e tudo mais, tinha uma matéria muito, muito importante, educação moral e cívica. Ela foi excluída, simplesmente, do currículo. E eu acho, assim, que seria muito importante que voltasse.
porque eu acho que isso ajuda muito no currículo, sabe, os jovens, orientação e tudo mais. Mas independente disso, voltando à parte de eleições, o que está acontecendo é assim: as pessoas não podem falar nada de nada. Eu percebi que, por exemplo, assim, ó, no meu Facebook particular, independente, se eu manifestar qualquer tipo, eu procuro não colocar, na verdade, assim, eu não tenho preferência por nenhum candidato em particular, até porque eu não sei quem é quem. Eu gosto muito, assim, de algumas coisas que alguns candidatos falam. Eu não sou partidária, né? Eu nunca fui partidária. Eu sempre fui do candidato, né? Avaliar exatamente, eu acho assim, não me importa o partido. Para mim, ele pode estar no partido que ele quiser, né? O que me importa é o candidato, porque se o candidato for bom, quem estiver próximo a ele for bom, tiver uma, né? Tá sujeito a ele fazer um bom trabalho. Então eu acho que é por aquela linha que eu vou, né? Ao mesmo tempo, se as coisas estiverem acontecendo erradas e ao redor dele estiver coisas erradas, eu acho que o negócio vai ficar bem ruim, né? Então se eu colocar alguma coisa no meu Face de alguém que tá fazendo coisas horríveis, mas algum amigo meu, alguma amiga minha gosta daquela pessoa, por mais errada que ela esteja, né? Ela vai falar um monte de desaforo. Cada um tem sua preferência política, não adianta, né? Sim, mas se torna uma briga constante no Facebook. Tudo bem, E o mas espera um radicalismo, pouquinho, às cara. vezes, né? Exatamente, mas acho que falta a gente, acho que é claro, é natural que cada um tenha a sua opinião e que... tudo bem. Acho que é natural que as pessoas discordem também, mas é Mas preciso a moral, ter um né? cuidado com então, assim, o radicalismo, se eu tô colocando né? que a pessoa ali, por exemplo, é uma pessoa que rouba, é uma pessoa que já mandou matar outras pessoas, a pessoa ainda recrimina, bom, tudo bem, mas que chato, né? A pessoa se ela apoia porque ela é assim. Então, assim, eu teria um pouquinho de medo de falar esse tipo de coisa, assim, né? Porque que moral, né? As pessoas hoje não têm mais cuidado com isso, né? Então, assim, cadê a moral das pessoas, né? Acaba então, até pessoas excluindo a amizade do Facebook, porque também faz, isso também é uma coisa muito chata. Então, assim, gente, o que tá virando esse povo? É isso aí. Então, e essa pessoa um dia pode ser que seja uma candidata e tudo mais, então... Cara, o que tá acontecendo com esse povo? Ninguém mais tem, hoje em dia, educação, ninguém se mais respeita. tem. Complicado. Né? Então, tem que cuidar. Gurias, adorei conversar com vocês, estava muito bom. E vamos mais pra frente se reunir para falar de política? Claro. Mulheres falando de política. Com certeza. Dos É nossos importante, é uma pauta políticos. importante. Acho que as mulheres têm que se posicionar. Vamos mais falar na de política e vamos falar dos nossos candidatos. Podemos. Vamos se reunir para falar. Falta mulher na política também, né? Falta. Inclusive eu até estava comentando lá na Talvez redação se tivesse mais mulher na mais política, mulheres, não ia até estar no assim, né? Legislativo aqui em Santa Cruz. Se eu não me engano, são só 3 vereadoras que tem aqui no Legislativo. E eu fiquei olhando, nossa, mas só tem homem. Mas tu sabe que eu acho que até que teve candidatas, mas eu não sei o que aconteceu, elas não entraram. Talvez não estavam preparadas. E porque o pessoal já tem meio que seu voto aqui, né, na cidade. Mas não é só isso. Eu acho que, por exemplo, teve candidatas muito boas e que eu acho que o pessoal achou que elas já estavam eleitas. E votaram em outros, porque acharam, não, essa vai entrar. E acabou não entrando. Tem muita questão de compra de votos também, né? Que isso não é legal. É um problema. Vamos falar de política. Vamos combinar então. Quando é que legal. para? Porque assim, ó, eu entrevistei um candidato ao governo do estado agora, recentemente, que foi Jário Jorge. Ele esteve no município. Sim, ele esteve, nós o convidamos, ele veio até aqui. Nós tínhamos entrevistado ele o ano passado, que nós o encontramos num evento e aí o convidamos, ele veio. E daí esse ano, agora que é a hora, né? Aí ele esteve aqui, nós o convidamos, ele veio. Nós agora já estamos marcando entrevista com os outros que estão vindo por aqui. Já temos uma outra entrevista marcada em breve, com
outro candidato. Claro que nós estamos convidando todos, vamos ver se todos vêm, né? Ah, mas vem. Bom aqueles que vêm. Tem uns que falam que vêm, depois não vêm. Mas nós temos mais uma entrevista agora marcada para junho, um outro candidato, tomara que venha. E vamos colocar todos no ar. Assim que a gente entrevistar todos, vamos sentar e vamos falar de política. É uma boa. Se terá alguém para nos representar, né? Ou então no geral, assim, mesmo que não precisamos nem falar sobre eles. Sim. Mas vamos falar da nossa política, vamos ver o que nos espera, o que vai ser, né? Porque assim, gente... Acho que tem informação legal para divulgar sobre a questão política também. Tem aplicativos sendo lançados para ajudar o eleitor a ver ficha limpa, por exemplo. Tem Então, bastante muito coisa que dá importante. para trazer. Eu acabei de colocar um post agora que um amigo tinha colocado e eu compartilhei, que fala assim, que 91% dos deputados, eu acho que é deputados, que vão concorrer, tentar concorrer, agora não tem ficha limpa. Imagina. O que vocês acham disso? Preocupante, tristeza. né? Não sei por que estão concorrendo, né? O que a gente faz para evitar isso, gente? A gente tem que baixar a lei disso. E para fazer essas Sabe leis o que todas... eu acho dar que o voto pra acontece? eles. É o voto... Sabe o que eu acho que acontece? A política chegou numa situação tal que os bons não querem se candidatar. Nem se candidatam mais. Até Os porque bons- se entra, os que estão lá dentro são sujos, É que tu não tem... Tu chega a um ponto, assim, a gente vê diversos relatos, assim, né? Tu é obrigado a te corromper, porque senão... Tu fica lá dentro, tu não tem voz, tu não tem vez, tu não consegue aprovar nenhum projeto se tu não entra Se tu não no rouba jogo com eles, deles, exatamente. entende? E aí muitos acabam concordando e Ou se saem. corrompendo, né? Exato. Exato. Então, vamos se ver em breve. Com certeza. Muito obrigada, gurias. Pessoal, esse foi o nosso Expressão Livre de hoje. E em breve nós estaremos juntas para falar de política. E obrigada pela sua audiência de hoje. Um beijo e até domingo que vem.